Sentar um pouco ali, você tá cansado já? Pega a água lá pro papai. Bebe lá e depois... Pessoal, já vai entrando. Então agora essa segunda live é para fazer as perguntas. Então já vai fazendo as perguntas aqui que a gente já passa para o Elcio e o Marcelo, tá bom, pessoal? Então já vê aí, já vai entrando aí que eu já vou fazer as perguntas novamente aí. Então já faça a pergunta aí. Eu vi que muitas perguntas interessantes foram feitas, né? E agora a gente vai fazer as perguntas aí. Deixa o Elcio... Aí, ó, quem é, ó? Aí, ó. Um Lucilhão aí, ó. Glória a Deus. Foi ali, já tá voltando. Olha aí, apresenta aí os seus filhos, ó. Apresenta aí pro pessoal que tá conhecendo. Oi, boa noite. O Miguel e o Guilherme. Cadê o Guilherme? Faz assim. Cadê o Guilherme? Cadê o Miguel? Aqui. Mas você tá... Vem mais pra cá, Miguel, para os outros te ver. Ó o Miguelzão aí. Olha que lindo, gente. Esses são, pessoal, eu quero apresentar os meus sobrinhos. Esses são os meus sobrinhos. Amém? Mas vamos lá para as perguntas, pessoal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. O Ronaldo Assis, ele pergunta assim, ó. Vocês criam os filhos na igreja evangélica? Como é a aceitação dos membros? Ele não sabe que é uma igreja inclusiva, mas aí você já responde aí e já convida aí. Ó o Vitinho. Esse é meu outro. Isso aqui eu não deixo porque ele fala demais, gente. Então, se ele ficar aqui, ele ia estar falando com vocês no meu lugar. Porque ele puxou a mim, né? Porque eu falo demais. Então, Lê, respondendo essa pergunta... Pode perguntar. Como então ele não tem conhecimento, nós fazemos parte de uma igreja cristã inclusiva, né? Então, a nossa igreja ela não entende a homossexualidade como pecado, né? Nós entendemos que Deus aceita a todos e não faz acepção de pessoas, assim como Pedro disse, né? Isso inclui qualquer diferenciação por orientação sexual, raça, etc., né? Então, respondendo ele, nós fazemos parte de uma igreja, né, inclusiva que não faz discriminação. Então, os nossos filhos vão na igreja, frequentam os cultos, os amigos deles também são filhos de dois pais, ou de duas mães, ou de pais e mães solteiros. Então, quanto a isso, a gente está bem tranquilo, né? Dentro de igrejas tradicionais, eu não conheço caso de famílias homoafetivas que frequentam igrejas tradicionais. Mas nós sabemos que existem bastantes igrejas já abertas para isso, uma minoria, mas existe, né? Mas não sei como é a experiência, se tem as mesmas possibilidades, os mesmos acessos que uma criança de uma família hétero talvez teria, né? Não sei. Existe no Brasil várias igrejas chamadas igrejas inclusivas. Então você procure uma aí na sua cidade. Aqui em São Paulo você pode me procurar, que nós temos uma igreja aqui em São Paulo, tem várias igrejas, né? Mas eu sou pastor de uma e você é muito bem-vindo aí, você e sua família, uma afetiva aí, em nome de Jesus. O Diego, ele pergunta, mas a gente respondeu no começo, mas ele pergunta aqui, o Diego Joaquim, meu filhão, quanto tempo leva o período da adoção, né? A gente já falou, mas só resume aí para ele ver. Vai depender os dois principais fatores é aquilo que a gente falou, né? O perfil de crianças que você vai escolher. Então, crianças de adoção tardia tem um perfil mais fácil, né? Se você quer um bebê, provavelmente você vai demorar um pouco mais. E também o local, o fórum onde você vai dar entrada no processo. Se o fórum que você vai dar entrada no processo não tem uma vaga, uma vara exclusiva para a infância e para a juventude, talvez o processo demore um pouco mais. Basicamente, são esses dois fatores que vão implicar aí no tempo para resolver. Pessoal, o Mar Santana, né, o esposo do pastor Elias, que também adotou
né? Um dia a gente pode. Fica o convite para a gente fazer um bate-papo aí, até para você falar como que funciona o processo aí no Rio de Janeiro. Ele pergunta assim, olha que pergunta interessante, ó. Em qual momento pós-adoção você começou a perceber características físicas suas nos seus filhos? Essa percepção eu acho que vem até de fora, primeiro, né? Então, assim, embora a gente tenha compartilhado uma experiência não muito boa, né, que a gente teve no mercado e no hospital, mas houveram muitas experiências com pessoas que olham e falam, que legal, que bacana, são um casal de crianças homoparental, tal. E uma das primeiras coisas que eles falam é começar a comparar a criança com você. Fala, nossa, mas eu nem diria. Né? Então são coisas do tipo que você ouve. Nossa, eu nem diria, nossa, é muito parecido. Olha, tem o seu nariz, olha, tem, né, os seus traços e tal. E aí você começa a se convencer, né? E aí a convivência no dia a dia, você começa a perceber que a criança começa a imitar algumas coisas que você faz, né? E isso vai espelhando em você. E aí os jeitos, a forma que Assim, come, que gente, anda. mas assim, Marcelo, desculpa, mas assim, gente, a semelhança é muito grande, não é? A gente que está de fora, a gente vê. Por exemplo, vamos citar exemplo. No caso dos nossos grandes amigos Agnaldo e Alex. Gente, um parece com o Alex a cara e outro parece com o Agnaldo, né? Os filhos do Daniel e do Renato, gente, parece com eles. E vocês, o Miguel e o Guilherme, parece muito com vocês. Entendeu? E olha só, gente, olha aqui, ó. Focinho de um, focinho de outro. Aqui, ó, gente, ó. É bonito igual o pai, gente. Sim, isso acontece bastante mesmo. Essa semelhança acontece e aí a gente percebe realmente que existe essa percepção, né, da criança estar ficando igual, começar a imitar algumas manias, de querer falar igual, de em alguns momentos imitar coisas que você faz, de imitar o seu trabalho. E aí é automático, né? Você começa também a se identificar na criança, né? Assim, o pessoal também deve estar perguntando, né? É, Marcelo, qual dos dois você acha que parece mais com você, o Miguel ou o Guilherme? Eu acho, Se eu eu falasse acho que isso pro o Marcílio, o Marcílio ia falar assim, ó, ele parece a madrasta, porque todo mundo fala que os dois parecem comigo e nunca com ele. Ele fala, ai gente, eu parece que eu sou a madrasta, porque ele nunca parece comigo. Eu acho que cada um tem um pouco, eu não diria. Uma coisa que a gente tenta fazer bastante é nunca pender para um lado, assim, sabe? Do filho mais parecido, mais predileto. Então eu vejo coisas minhas no Miguel, como eu também vejo coisas minhas no Guilherme. Como eu vejo coisas do Elcio no Miguel, eu vejo coisas do Elcio no Guilherme. Eu e o Miguel somos monocelhas. Tem esse fator. Não, o Miguel, o jeitão mais duro do Miguel parece com o Elcio totalmente, gente. Agora o Guilherme já mais assim, parece o Marcelo. Já chega, já pega amizade. Marcelo. Isso é verdade. Eu sou bem mais O Vitinho, ele puxou comigo falar, porque, gente, ele fala igual eu, gente. Eu tenho que às vezes falar, ai, vamos brincar de vaca amarela? Achei a bonitinho. E você puxou o quê? Tá bonitinho, ué. Olha, gente, puxou minha beleza. Isso é o filho que tá falando. Depois eu te dou R$ 100, tá bom? 10 minutinhos, eu vou casar. Vamos fazer a terceira pergunta. O Francis Coutinho, meu filhão aí, o Francis, ele pergunta assim: como as crianças são preparadas para a adoção em saber que se trata de uma família homoafetiva? Olha, pergunta maravilhosa. Parabéns, essa pergunta é muito boa. Hoje, pelo menos em São Paulo, a maioria dos abrigos já fazem esse trabalho. Então, as psicólogas dos abrigos trabalham na criança. Então, elas falam, pode vir uma mãe, um pai, dois pais, duas mães, um pai negro, um pai branco, mãe oriental. Então, eles trabalham muito a diversidade. Então, a criança ela é consultada antes. Por exemplo, foi perguntado para o Miguel e Guilherme se eles aceitavam conhecer dois pais.
E a mesma coisa aconteceu para os seus, né, que vieram do mesmo abrigo. Então, hoje existe uma preparação para as crianças, elas sabem da possibilidade. Porque eles sempre perguntam, né? No caso do André, acho que perguntou, vocês querem uma família? Aí eles falaram, quero. Vocês podem ter, acho que dois papai ou duas mamães, mas não falaram um pai e uma mãe. Mesmo assim, vocês querem? Querem. Então, a gente tem dois papais. Então, acho que o abrigo nessa parte ele é muito legal nessa preparação. É lógico que depois a preparação é nossa, né? Da gente falar, explicar que tem dois pais, né? Eu acho que eu lembro que o Elcio foi muito legal, né? Porque o Elcio é bem sistemático nessa parte. Ele fez até um vidinho, né? Falando, até orientou como que a gente chegava nos nossos filhos. Um dia a gente sentou com eles e explicou certinho a mesma coisa que o Elcio, que nos orientou, o Elcio Marcelo, e a gente fez, porque depois há um trabalho por fora. E uma coisa importante que eu quero falar até para vocês, que depois o Elcio Marcelo pode complementar, que é muito bom vocês ter outros casais que têm filhos, para que eles se relacionem, tenham amizade. Por quê? Porque na sociedade eles vão ver muito casais héteros, tipo pai e mãe, pai e mãe. Aí, se ele só tiver contato com eles, uma hora ele vai chegar, mas por que minha família é totalmente diferente? Então, quando você tem outros casais, referência, e isso é a importância da igreja inclusiva, porque lá na igreja inclusiva existem muitos casais que você acaba pegando amizade, então isso é muito importante, você ter outros casais que tenham filhos, para vocês fazer piquenique, para que o seu filho veja que a sua família é totalmente normal, porque existem outras crianças que também têm dois pais ou têm duas mães, entendeu? Exatamente. Isso é extremamente importante. Extremamente importante essa vivência com outras crianças que têm o núcleo familiar semelhante ao deles e que eles possam vivenciar isso, estar em momentos de lazer, como você falou, de piquenique e tal. E voltando só um pouco dentro do que o Elcio tinha falado, as escolas hoje, de maneira geral, já estão trabalhando essa diversidade muito mais do que era antes. Por exemplo, na escola que eles chegaram, que eles foram para um EMEI, no começo, tinha um livro que era assim, é legal ser diferente, que já estava sendo trabalhado na sala antes da chegada deles. E aí falava de todas as diferenças que as crianças poderiam ter, de usar óculos, enfim, todas as diferenças possíveis que às vezes são motivos de bullying, né? E a última página do livro era, é legal ter dois pais, e falava sobre uma família homoparental. Olha. E eles mesmos contaram para a sala inteira que eles tinham dois pais sem problema nenhum. E muitas escolas hoje não tem o dia da família. Já não tem dia das mães nem dos pais. É o dia da família. Porque pode ser a avó que cria o neto, a tia que cria o sobrinho, a irmã que cria o irmão, mãe solteira, mãe solo, pai solo, porque solteiro não mãe não está civil. Então, assim, as escolas, principalmente públicas, estão mais preparadas que as particulares. É verdade. Não, eu acho legal que os meus filhos, quando vieram, eles estudaram numa escola católica, uma escola que o diretor é padre, uma escola católica, e dentro dessa escola católica, aqui em Jandira, a Escola Sagrada Família, eles já teve uma... Quando eles chegaram... Para toda a escola, eles teve uma palestra falando das variações de familiares. Que existia pessoas que tinham duas mães, dois pais, um pai e uma mãe, ou tinha pessoas que não tinha pai nem mãe, tinha uma avó, às vezes os pais morreram, a avó cuida. Então, eu achei muito interessante a preparação de uma escola que na época, né, que é católica, ter esse comportamento. E nas escolas públicas, principalmente aqui em Barueri, tem muito isso, essa questão de mostrar que existe vários tipos de famílias. Mas vamos lá. O Robert, ele faz uma pergunta também muito interessante, que às vezes você deve estar perguntando sobre adoção. O Robert, ele pergunta, um casal pode adotar se tiver uma renda muito alta? Todo mundo pergunta isso, né? Então é muito boa a pergunta do Robert. Não tiver, né? Se não tiver uma renda ou se tiver uma renda? Não, às vezes, eu entendi o que ele quis perguntar. Às vezes
muitas vezes das pessoas acham que para adotar você tem que ter uma renda muito alta. Entendeu? Não, só uma. Não. Inclusive, pessoas que vivem em comunidade adota. O que é importante? Que o local de habitação seja um local arejado, habitável, né? No começo, nós morávamos em um apartamento de apenas um quarto, nós dividimos no meio com drywall. Então, assim, não existe esse critério. Desde que você seja capaz de manter a criança. É por isso também que tem que pensar nisso. Filho, mesmo você não tendo plano de saúde, estudando em escola pública, né, pagando aluguel, você tem que garantir que a alimentação vai ter a alimentação básica, vai ter a vestimenta básica, mas não é critério nenhum. Desde que o local... Foi a Karen também fez essa mesma pergunta. A renda do casal pode favorecer ou prejudicar no processo da adoção? Se você tiver... Por isso que eles pedem os comprovantes de renda e por isso que vocês vão passar pelo processo de entrevista, tanto sociólogo como psicólogo. Se durante a psicologia, né, a pessoa perceber que você tem uma renda de X e você gasta YZ, isso pode ser um fator ruim. Isso. Não é quanto você tem, é o que você faz com isso. Tem restrição no nome, também não impede. Se você é casado legalmente ou se mora com uma pessoa, se é união estável, ou se não tem nenhuma documentação, nada disso é impeditivo. Exato. Desde que você comprove as circunstâncias. É isso. O Márcio Santana está fazendo uma pergunta aí. Quem aqui está na fila para um terceiro filho? Mas a minha madre já fechou. Eu já fui operada, não tenho mais filho, não. Só mais 2 perguntas, tá? Temos que... Tá, deixa eu ver aqui, pergunta, peraí, ai meu Deus. Peraí, deixa eu fazer aqui. Na opinião de vocês, o Rodrigo Ramos, o pastor Rodrigo Ramos da Cidade de Refúgio, ele pergunta, como é a burocracia para adoção tardia? É a mesma coisa, né? Nenhuma. É a mesma... A tardia é mais fácil de todas. É a menos burocrática. Você precisa ter 16 anos de diferença do adotante. Só. Vale lembrar isso. Você precisa ter 16 anos de diferença do menor, né? Do menor, né? Do maior. Do maior. Isso. O Francis, eu acho que ele faz uma outra pergunta aqui, ó. Em que momento entende-se que a criança e os pais estão prontos para o convívio familiar? Depende da psicóloga que está acompanhando. No nosso caso, foi tudo muito rápido. Geralmente, por exemplo, vocês e o Agnaldo passaram um bom tempo visitando no abrigo. Nós, 2 finais de semana. Outro casal de amigos passou quase 1 ano com guarda provisória. Nós, 3 meses. Depende da vara, do psicólogo, do que eles... O nosso foi 2 semanas visitando o abrigo sem poder sair. Depois, a 3ª semana foi podendo sair depois da aula deles, levando ali por perto, tipo no Habib's que a gente levava. E na 4ª semana eles pôde passar o final de semana em casa. Quando eles passaram o final de semana em casa, na outra semana o juiz autorizou para que eles viessem definitivo. Isso, são vários, depende. Isso aí não é nada escrito na pedra. Pessoal, assim, a gente agora tem que terminar, porque eles têm que fazer agora lá no aniversário da mãe do Elcio. Mas assim, pessoal, eu quero agradecer. Eu peço que esse vídeo já vai estar disponível no YouTube. Você manda para algum casal que pense em adotar. Vocês que estão no interesse em adotar, eu recomendo vocês assistirem novamente esse bate-papo para você entender todo o processo, sabendo que na questão burocrática pode mudar de cidade, de estado, mas eu quero te dizer uma coisa, é a melhor coisa, no meu caso, a adoção. São grandes presentes de Deus, há uma responsabilidade muito grande, mas eu estou muito feliz. Então, Elcio, Marcelo, finaliza aí, dando uma palavra para o povo rapidinho, né? E a gente já vai estar encerrando esse momento de perguntas. Para
finalizar, e ainda dentro do tema, eu quero agradecer a todos que participaram e nos assistiram. Obrigado pela participação de todos. Vale ressaltar que nós não somos peritos também do assunto, né? Nós estamos aqui compartilhando a nossa experiência e um pouco do conhecimento que a gente adquiriu fazendo todo aquele processo que a gente falou, de pesquisar e conhecer. E ainda dentro do assunto, uma coisa que talvez a gente não explorou tanto devido ao tempo, é o apoio psicológico antes, durante e após. Né? Assim, acho que vale aqui ressaltar isso. Os meninos fizeram sim terapia. Existe um preconceito ainda, às vezes, pela cabeça de pessoa achar que terapia é ruim. Não é, é excelente. Nós dois fizemos terapia também junto, então talvez tenha ficado faltando esse finalzinho, mas nesse finalzinho eu quero ressaltar a importância do acompanhamento psicológico, tanto das crianças que chegam até do casal ou da pessoa que está sozinho. As crianças fizeram 2 acompanhamentos com psicólogos diferentes até eles receberem alta. Né? Então, assim, e ressalta a importância disso para o final. Um profissional qualificado e preparado vai poder te orientar também muito bem, tanto você como o casal. E eu deixo essa palavra final e agradeço a presença de todos. Querendo trocar mais experiência, nosso perfil está aí. É só adicionar lá que a gente conversa. E também Pode falar. Quero aproveitar e agradecer, pastor Leandro, né? Além de nosso grande amigo, nosso pastor, nos apoiou muito, nós somos os primeiros a adotar, nos ajudou, cuidou dos filhos quando nós precisamos, e é muito importante o apoio dos amigos. Construa amizades ou reforce amizades que te agreguem. Nós somos um grande grupo de amigos, Alex Aguinaldo, o Renato Daniel, o Fernando e o Fábio. Nós somos um grande grupo de pais, que tem o Regis também, que adotou. Então, assim, fortaleçam as amizades com pessoas com interesses parecidos, similares, que, né, é muito importante para a construção do caráter das crianças e para o fortalecimento da família. Isso. E assim, pessoal, a gente como igreja, na nossa igreja vai ter um projeto sobre adoção, vai ter um projeto com pais, pais que adotaram. A gente tem muito esse trabalho aí no ficado dos nossos corações. A gente já fez alguns encontros no Parque do Ibirapuera, né, para que as amizades fortaleçam, as crianças também fortaleçam. Então é muito bom você procurar, você que tiver interesse, depois anote meu WhatsApp aí, 11 952 45 17 48, esteja me procurando para que a gente possa ir. Cria seus filhos no caminho do Senhor, cria seus filhos buscando ao Senhor, tementes ao Senhor. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela cresça, ela não se desvie dele. Amém? Pessoal, esse tema foi muito bom, foi muito bom mesmo. Eu estou tentando entrar em contato com a Fátima do Gaia, que é o grupo de apoio de adoção, que nos ajudou para a gente estar fazendo um bate-papo com ela, que vai ser muito interessante. Ela é líder de um grupo de adoção no Embu das Artes, e ela que nos ajudou muito nessa questão, e eu vou tentar marcar com ela para a gente fazer um bate-papo com ela de adoção homoafetiva. Se você ficou com alguma dúvida após assistir esse vídeo, pode adicionar o Elcio e o Marcelo, vai lá em inbox, manda uma pergunta para ele, que eles vão estar prontos a responder. Se eu puder também estar ajudando a responder, eu vou estar ajudando a vocês também. Quero agradecer a todos, muito obrigado por cada um que assistiu. Foi muito bacana. Eu amei mesmo fazer esse bate-papo com o Elcio e o Marcelo. Os bate-papos têm sido bênção. Agora eu quero, rapidinho, já para a gente encerrar, eu quero perguntar quem está solteiro, quem está namorando e quem é casado. Porque na próxima segunda-feira nós vamos fazer um bate-papo sobre namoro, noivado, casamento. E gente que está solteira, né? Com a pastora Ed Torres, do Ministério Renova, de Guarulhos. Ela vai estar fazendo esse bate-papo. Ela teve um trabalho muito forte de casais. E ela é uma pastora, tem um relacionamento já de não sei quantos anos, né? Também. E ela vai estar falando sobre namoro. Se tornaram uma Entendi. Isso, e adotaram, né?
Isso, agora é mãe. Olha, vai ser um papo muito legal. Então, segunda-feira, com a pastora Ed, aqui no meu Instagram. Um beijo a todos. Muito obrigado a cada um que ficou. Amo a vida de vocês. Que Deus abençoe. Elcio Marcelo, muito obrigado. Foi muito produtivo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que esse trabalho a gente possa estar fazendo aí, muitos aí, sobre essa questão de adoção, para que a nossa igreja seja uma igreja lotada de criança aí, que as pessoas adotem bastante criança aí, para a honra e glória do nome do Senhor. Amo vocês. Karen, tá na hora de ter filho, tá? Beijo a todos e fica com Deus. Tchau. Tchau, André. Tchau.